Saudações! Hoje foi ministrada a prova de recuperação trimestral de matemática. Vamos averiguar o software que foi utilizado lá no laboratório de informática. Este software foi desenvolvido em Lazarus, que é um software livre. A escola é Dr. Francisco Freitas Lima, verificação de aprendizagem, disciplina matemática, turno matutino, valor 30 pontos. Professor, locutor que vos fala, Pablo Gomes Mariano. Aqui nós temos o campo turma e o campo aluno. O aluno vai preencher esses campos. Aqui a nota o software vai calcular. Temos aqui a data que é preenchida automaticamente e os botões para sair e corrigir. Aqui algumas instruções inerentes à prova clássica, mas eu coloquei aqui no software também, até porque além do software, eu disponibilizei a prova clássica, a prova no papel para o aluno poder ter onde calcular, porque uma prova de matemática precisa ter um espaço para fazer os cálculos. Então, instruções. 1. Leia atentamente as questões antes de respondê-las. 2. As questões devem ser respondidas com caneta azul ou preta na folha da prova clássica. Temos aqui 6 questões. Eu vou deixar os campos nome do aluno e turma em branco deliberadamente para podermos averiguar a integridade do sistema. Por quê? Porque esse sistema ele gera um arquivo contendo os dados dessa prova, o nome da escola, o turno, o nome do professor, a disciplina, o nome do aluno, a turma, a nota do aluno, as respostas que o aluno deu para cada questão. Então, esse arquivo que é gerado não pode ficar sem o nome do aluno, tem que ter. Então, quando termina a prova e tenta corrigir, o sistema não deixa corrigir sem que os campos nome e turma estejam preenchidos, ele dá um alerta. Vou deixar em branco de propósito para podermos averiguar isso aí. Temos aqui 6 questões. A primeira diz assim: o que representam estes símbolos respectivamente? Então temos aqui os símbolos, naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Valor 5 pontos. Atenção com esta palavra aqui, respectivamente. Na alternativa A, representam os conjuntos dos números reais. Já sei que não pode ser essa questão, essa alternativa. Porque aqui está dizendo respectivamente. Ou seja, tem que estar em ordem. Deveria estar escrito aqui naturais. Está escrito reais. Realmente tem o conjunto dos reais aqui, mas não está na mesma ordem aqui na alternativa A. Então não pode ser essa alternativa a resposta correta. A alternativa B diz assim: representam os conjuntos dos números complexos. Você vê o símbolo dos números complexos aqui? Claro que não. Então, automaticamente, ao bater o olho nessa palavra, eu já sei que essa não pode ser a resposta. Não preciso nem continuar lendo o restante. Eu já sei que essa aqui não pode ser a resposta correta. Então, isso é muito importante na hora de fazer uma prova de concurso, meu amigo. Você precisa de ganhar tempo. Então, você bater o olho numa alternativa que você já descartou, segue adiante para poder ganhar tempo. Eu costumo ir marcando. Eu resolvo a questão, vou na folha resposta e já marco. Confiro o número da questão, a alternativa e já marco. Resolvo outra questão, vou na folha resposta e marco. Por quê? Porque quando chega os momentos finais da prova, você não fica desesperado para marcar a folha resposta, porque isso vai aumentar a chance de você errar. Já pensou você resolver tudo certinho e na hora de transferir as respostas cometer erros ali? Não tem condição. Então eu vou resolvendo com calma e vou marcando a folha. Não tem folha de resposta aqui, mas tem uma prova clássica no papel para você marcar. Se fosse um concurso público, eu tenho essa prática. Resolvo a questão, imediatamente após resolver, já vou lá e marco na folha resposta, para ganhar tempo no final, nos momentos finais, não ficar desesperado ali. Então, alternativa C. Representam os conjuntos dos números naturais? Sim, tem naturais ali, está na mesma ordem. Inteiros, está aqui, inteiros. Racionais, está ali. Irracionais e reais. Perfeitamente, só pode ser essa aqui. Vamos ver as outras. Não representam os conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais? Observa que está na mesma ordem que no enunciado, porém aqui está dizendo o seguinte: não representam. Então não pode ser essa a resposta. O enunciado é claro. O que representam? Aqui está dizendo não representam, não é essa a alternativa. E na última,
Alternativa E, representa os conjuntos dos números naturais não nulos? Não, porque não, seria os não nulos se tivesse um asterisco aqui em cima, não é o caso. Então é a alternativa C, é uma questão teórica. Nessa prova há questões teóricas e questões para fazer cálculo, né? Você vai observar que eu utilizei, quando eu assumi essa turma, eu fiz uma avaliação diagnóstica para averiguar como estava a turma, coloquei nessa prova algumas questões semelhantes às que eu usei na avaliação diagnóstico, além do conteúdo que eles se encontravam, para poder verificar, para poder mensurar como eles estavam, como os alunos se encontravam. Então a 2 está dizendo o seguinte: qual o resultado da divisão de frações ao lado? Valor 5 pontos. Então nós temos aqui 2 quartos dividido por 4 16avos. Divisão de frações é muito simples, você repete a fração numeradora, substitui o sinal de divisão pelo de multiplicação e inverte a fração denominadora. Então vai ficar assim: 2 vezes 16 dá 32, e 4 vezes 4, 16. Então 32 dividido por 16, certo? Isso vai dar 2, porque 2 vezes 16 é 32. Então está aqui, fez o cálculo, o aluno tinha a folha para fazer o cálculo, ok? Fazia o cálculo, encontrava a resposta, vinha aqui no software e marcava na folha também. Por que eu disponibilizei a folha? Para o aluno poder calcular e para o caso de um imprevisto. Vamos que falte luz ou que aconteça uma pane no computador, o aluno não pode perder o que já havia feito. Então, temos ali a prova clássica para poder marcar as respostas. Alternativa. Então aqui foi a 2, né? Vamos para a próxima. Terceira questão. Os resultados das potenciações ao lado se encontram em que alternativa? Valor 5 pontos. Então aqui na primeira, você tem 2 elevado a 1. Qualquer número elevado a 1 é igual à própria base. Então o que eu faço? Eu já vou aqui nas alternativas e vejo qual tem 2 logo no início. Ó. A letra A tem 2, a B não tem. A letra C tem 2, já são fortes candidatas, a letra A e a letra C. A letra D também tem o 2 aqui, tá vendo? São 3 candidatas a serem as respostas, a serem a resposta correta. É uma dessas 3. A letra B está dizendo o seguinte: 2019 elevado a 0. Meu amigo, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Está 2019 ali. Mas poderia ser 1 milhão, 2 milhões, 100 trilhões. Elevou a 0 vai dar 1. Eu vou mostrar para você aqui. Ó. Vou abrir aqui a calculadora. Certo? Vamos mudar para a calculadora científica. Certo? Vamos provar que isso aí dá 1 realmente. Tá, já está aí científica. Eu vou colocar aqui. Ó. Vou clicar nesse x elevado a y. Tá vendo? Primeiro eu vou digitar a base. Vamos colocar 5 milhões. 5 milhões, agora eu vou elevar isso aí a 0, certo? 5 milhões elevado a 0, vai dar 1, tá aí. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Professor, e se for 0 elevado a 0? Você tem essa dúvida? Vamos averiguar. Ó, 0 elevado a 0, tá aqui, ó, 0 elevado a 0, igual a 1. Qualquer número elevado a 0 dá 1. Eu só não posso dividir por 0. Se você tem uma fração cujo denominador é 0, não faça esse cálculo. Não pode. A calculadora vai dar um resultado aqui. Vamos averiguar o resultado que vai dar. Ó, 4 dividido por 0. Não é possível dividir por 0, certo? Não dá. Mas você pode elevar 0 ao expoente 0 e dá 1. Você acabou de ver, acabamos de averiguar isso. Então aqui, repetindo, 2 elevado a 1, qualquer número elevado a 1 é igual à própria base. Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Acabamos de averiguar na calculadora. Então, a letra A não pode ser. O 2 está certo, mas aqui na letra B está 0, não pode, né? Porque 2019 elevado a 0 vai dar 1, então essa aqui não é a resposta correta. Nem preciso ver o que diz a C. A letra C aqui está dizendo o seguinte: 2, correto, e B
0. B não é 0. Você viu que 2019 elevado a 0 vai dar 1. Então isso aqui não está correto. O que nos deixa a alternativa D. Sabemos automaticamente que só pode ser essa. Mas vamos averiguar a última letra C. 3 elevado a menos 2. Quando você se deparar com expoente negativo, o que você tem que fazer é muito simples. Você tem que inverter o número. Aqui você tem a base 3. Como que eu inverto esse número? Imagina o seguinte, aqui embaixo, imagine que aqui embaixo existe o denominador 1. 3 dividido por 1. Por quê? Porque 3 dividido por 1 é 3 mesmo. Você não vai alterar o número fazendo isso. Então, imaginou que tem um 1 ali embaixo. Sabendo que o expoente é negativo, você inverte. Vai ficar 1/3. Aí eu posso tirar o negativo do expoente. Fica 1/3 elevado ao quadrado. 1/3 elevado ao quadrado é o quê? É 1/3 vezes 1/3. Isso vai dar 1/9. E a alternativa D contempla esta resposta. Então, temos aqui. Essa é a resposta certa. Agora, vamos para a próxima questão. A quarta questão. O conceito de função, que era o conteúdo na qual a turma se encontrava, né? Mas eu fiz a avaliação diagnóstico para poder ver como eles estavam. O conceito de função pode ser encontrado em qual alternativa? Valor 5 pontos. Quer saber o conceito de função. Então vamos averiguar aqui. Dados dois conjuntos A e B, chamamos de função de A em B a regra que associa cada x pertencente a um único y pertencente a B. Perfeito, é essa aqui. O conceito está aqui. A regra que associa cada x pertencente a um único y pertencente a B. Vamos ver o que dizem as outras questões. Na letra B está assim. É um algoritmo que associa alguns elementos de A a vários elementos de B, onde f de A em B. Observe que o que está pegando aqui é essa palavra alguns. Porque a condição de existência da função, uma função de A em B, é a seguinte: o conjunto de partida não pode ter elementos sem estarem associados a um elemento no conjunto B. Então, se você tem aqui a palavra alguns, dá a entender que pode ter alguém ali que não está associado, pode ter um número que não está associado, e não pode. É condição de existência. Todos os elementos de A têm necessariamente que estar associados a um elemento em B. Certo? É uma condição de existência. Qual é a outra condição de existência? Você não pode ter um elemento no conjunto A associado a 2 lá no conjunto B. Não pode, senão você não tem ali uma função de A em B. Certo? As condições, então, são: não pode sobrar elemento no conjunto A e não pode ter elemento ligado a mais de um. Certo? Essas são as condições de existência. Então, o que pegou aqui foi a palavra alguns. Então, aqui na letra C, chamamos de f de A em B a regra que associa um elemento de A a vários elementos de B. Não pode ser essa, né? Chamamos de f de A em B a regra que associa um elemento de A e os outros. Não tem condição. Não pode ser essa alternativa. E a alternativa D é o algoritmo de desvinculação de alguns elementos. Nada a ver. Absolutamente não pode ser essa alternativa. Então a alternativa correta é a letra A. Certo? Marcou aqui a letra A. Tá ok. Essa letra C aqui não pode, olha só, chamamos de f de A em B a regra que associa um elemento de A a vários elementos de B. Essa regra está infringindo a segunda condição de existência. Um elemento do conjunto A não pode estar ligado a vários, 2 ou mais elementos do conjunto B. Só pode estar ligado a um elemento do conjunto B. Certo? Se estiver ligado a mais de um, furou a regra. Então não pode ser essa aqui.
Muito bem, vamos avançar para a próxima questão. Quinta questão, então. O conjunto de partida, de chegada e os números resultantes da aplicação da função são denominados como? Então a letra A diz o seguinte: reais, racionais e infradomínio. Não tem condição. Não, os nomes não são esses. Infradomínio não tem nada a ver. A letra B diz o seguinte: domínio, certo. Contradomínio, certo de novo. E complementares, não. O conjunto de partidas chama-se realmente domínio, o conjunto de chegada é o contradomínio, e os números resultantes da aplicação da função não são chamados complementares. Não é essa. Essa resposta não está certa por causa desta palavra, complementares. A letra C, domínio, contradomínio e imaginários. Também não. Bateu na trave essa aqui, passou perto. Letra D, complexos. Não. Negativo. Complexos racionais e interdimensionais. Aqui foi criatividade pura. Não pode ser essa a resposta. Não existe essa resposta aqui. Complexos até é um conjunto numérico, conjunto dos números complexos. Racionais também, mas interdimensionais não existe esse conjunto numérico. A alternativa é domínio, certo? Conjunto de partida é realmente chamado domínio. Conjunto de chegada é o contradomínio. E os números resultantes da aplicação da função realmente são chamados de imagem. Então essa é a alternativa correta. Agora vamos para a derradeira questão aqui. Está dizendo o seguinte: qual das alternativas abaixo responde à situação descrita ao lado? Valor 5 pontos. Então o que está dizendo aqui do lado? Tem uma caixa de texto aqui do lado, está dizendo o seguinte: um taxista recebe R$350 fixos de uma empresa e mais R$20 por quilômetro rodado em cada corrida. Qual função poderia utilizar para calcular seu salário? Quanto receberia no mês que rodou 100 quilômetros? Então o que vai acontecer? Eu tenho que montar uma função com esses dados aqui que foram passados aqui nessa caixa de texto. Essa empresa de táxi paga para esse cidadão R$350 fixos, independente de ele estar na rua rodando, com passageiro, ou estar em casa enfermo. Vai receber 350 de qualquer jeito. Mas ainda paga para esse cidadão R$20 por quilômetro rodado. Isso aí dá para montar uma função do primeiro grau. Vamos ver qual dessas alternativas contempla essa situação. F de x igual a 350x mais 20. Essa aqui bate na trave porque houve uma inversão aqui da situação. Não é 350x. O 350 é fixo. Então não pode ser essa alternativa. Essa empresa não paga R$350 por quilômetro rodado. Não é isso que está dizendo a caixa de texto. A caixa de texto está dizendo que a empresa vai pagar R$20 por quilômetro rodado. E a primeira alternativa está invertendo, está colocando como se pagasse R$350 por quilômetro rodado. Não é essa situação. Se fosse, tenho certeza absoluta que os taxistas imediatamente mudariam para esta empresa de táxi. Alternativa B. F de x é igual a 0,20x. Também não pode ser essa aqui. É uma questão de atenção. Se você observar, é R$20 e não 20 centavos. É R$20 por quilômetro rodado e não 20 centavos. Atenção na hora de você fechar um contrato, porque detalhes como esse podem impactar ferozmente no seu salário. Bom, alternativa C, f de x igual a 20x. Ok, R$20 por quilômetro rodado. É 20. Esse 20 aqui é o coeficiente angular. Na hora de esboçar o gráfico, desenhar o gráfico, esse coeficiente angular vai determinar se esse gráfico se vai ser uma reta crescente, se for positivo, como é o caso, ou se é uma reta decrescente, caso o coeficiente angular fosse negativo. Então f de x igual a 20x mais 350. Certo, é essa função aqui mesmo. Função de primeiro grau, expoente aqui é igual a 1. Agora tem uma outra pergunta. Quanto receberia no mês que rodou 100 km? Então eu preciso alimentar essa função com esse valor de 100, né? No lugar de x eu coloco 100. F de 100 igual
a 20 no lugar do x eu ponho 100. 20 vezes x, 20 vezes 100. Quanto que dá 20 vezes 100? Vai dar 2.000. 2.000 mais 350, 2.350. Então está aqui a resposta. A alternativa C, f de x é igual a 20x mais 350, função de primeiro grau, e receberia um salário de R$ 2.350. Está show de bola, está sensacional. Vamos marcar a alternativa C. Aí o aluno terminou, levanta a mão, me chama. Vamos supor que eu não tivesse visto que ele esqueceu, ou ela esqueceu de preencher aqui o nome e a turma. Vamos supor, claro que eu estou vendo, mas vamos supor que eu não tivesse visto. Cliquei em corrigir. Não informaste teu nome. Não informaste teu nome. Por quê? Porque o arquivo que vai ser gerado pelo software não pode ficar sem o nome do aluno, senão eu não sei quem fez aquela prova. Claro que eu tenho ali a prova clássica com o nome do aluno, com as respostas, mas vamos supor que eu não tivesse. Se eu estivesse confiando no arquivo gerado pelo software, quando eu fosse conferir o arquivo não teria o nome, eu não saberia quem fez aquela prova, a não ser, claro, que houvesse um mapa de sala do laboratório, mas aí já ia gerar uma complexidade a mais, né? Então aqui eu vou colocar aqui teste, turma, teste também. Aí o aluno levantou a mão, cliquei em corrigir. Informe a senha de correção, tem que ter uma senha de correção, de preferência uma senha de asterisco. Informei a senha, pressionei Enter ou clico ali na mensagem, né? A mensagem tem aqui no botão, averiguar. Sua pontuação, 30 pontos. Fechou a prova, sensacional, é isso aí. Se errar alguma questão, aparece uma mensagem aqui de errado em algum lugar. Quer ver? Eu vou, por exemplo, marcar uma alternativa incorreta para poder testar o que acontece quando erra uma questão. A resposta certa é a alternativa C. Eu vou marcar a alternativa A para averiguar. Vou clicar em corrigir de novo. 25 pontos, ou seja, subtraiu 5 pontos da minha pontuação e clicando aqui, ó, resposta errada. A resposta que eu marquei aqui está errada. A resposta anterior que era correta. Entendeu? Então o software está funcionando perfeitamente. Eu tirei algumas fotos dessa aplicação, dessa prova. Tá, vamos colocar aqui. Tirei algumas fotos, obviamente não vou exibir aqui as fotos dos alunos. Eu tirei a foto apenas a foto que eu vou socializar com vocês é apenas da tela do computador, tá ok? Tá aí, isso aí foi lá no laboratório de informática da escola. O resultado saiu na hora, instantâneo, show de bola, não tem aquela complexidade de ficar corrigindo centenas de provas, mas o sistema ainda precisa passar por muitas melhorias. Por exemplo, essa versão é específica para a prova de matemática que foi aplicada naquela série. Se um professor de biologia quiser, eu vou ter que executar a linguagem de programação e programar no código as questões. Isso dá trabalho. É vantajoso? É vantajoso, mas dá trabalho na hora de programar. O que eu preciso fazer aqui? Eu preciso fazer com este software o mesmo que eu fiz na época que estava na faculdade, fazendo a pós-graduação. Preciso criar uma versão genérica que me permita cadastrar as questões no software, cadastrar os professores, cadastrar as disciplinas, fazer esses cadastros, cadastrar as provas, de tal forma que eu não precise abrir a linguagem de programação e inserir no código as questões, porque isso é trabalhoso, meu amigo, isso dá trabalho. É vantajoso, ainda assim é vantajoso. Quanto maior o número da turma, quanto mais aluno tiver a turma, maior é a vantagem, porque é menos prova que você corrige. Mas dá trabalho na hora de programar. Agora, se eu programar uma versão genérica que me permita cadastrar as questões via formulário, aí vai ficar 10, vai ficar perfeito. Vamos trabalhar nesse sentido, vamos vamos criar essa versão genérica. Tudo uma questão de disponibilidade, porque agora estão pintando novas turmas para me trabalhar em outras escolas, então o tempo vai ficar apertado, mas vamos tentar encontrar tempo aí. Aqui foi uma foto na sala de aula. Estava ministrando conteúdo sobre construção do gráfico. Eu entrei num período de mudança de
segundo trimestre para terceiro trimestre, então estava ali no conteúdo de funções, eu vou ter que ser bastante flexível com relação a isso aí. E aqui nessa aula eu estava ministrando aí a construção do gráfico das funções ali. Você pode observar a parábola, a função de segundo grau, explicando sobre o plano cartesiano, os quadrantes, a questão do gráfico ter a sua concavidade voltada para cima quando o coeficiente angular é positivo, que a concavidade é voltada para baixo quando o coeficiente angular é negativo, e assim sucessivamente. Bom, mais uma vez o software funcionou perfeitamente, mas isso envolveu muito teste, muita programação. Já havia sido testado em outras escolas, com outras disciplinas, mas tem muita coisa para ser feita ainda, tem muito para ser melhorado. Tá joia? Muito obrigado.